Muito boa tarde. Em nome do Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto, Dr. António Tavares, sejam bem-vindos à sessão de lançamento do livro A Economia Social em Portugal, da autoria de José Manuel Fernandes. Damos início à sessão de apresentação com a intervenção do Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto, António Tavares. Muito boa tarde a todos. Queria, de uma maneira muito particular, saudar o Sr. Comissário Europeu Carlos Moedas, os seus deputados europeus José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, além do Dr. Agostinho Branquinho, que, enquanto Secretário de Estado da Segurança Social, assinou o prefácio desta obra que temos aqui hoje, A Economia Social em Portugal. Necessidades, perspectivas e fontes de financiamento. Uma palavra de agradecimento muito especial para o deputado europeu José Manuel Fernandes por nos ter escolhido a nós, Santa Casa da Misericórdia do Porto, para fazer o lançamento deste livro, que é um livro que inevitavelmente nos diz a todos muito, mas a nós, Misericórdia do Porto em particular, na medida em que, sendo uma grande organização da economia social e talvez a maior organização portuguesa nesta área, discutir estes assuntos, que são assuntos sempre importantes e de reflexão, é para nós ponto de honra e ponto de destaque. Por isso, este livro vai ser apresentado pelo Paulo Rangel, de uma maneira, de certeza absoluta, muito melhor do que o que eu o faria, mas eu só gostava aqui de agradecer a vossa presença e de salientar que as questões da economia social entraram definitivamente na agenda não só da área política, mas também de todas aquelas áreas que estão conexas com a área política e com as políticas públicas sociais. Uma das questões que tem sido muito destacada nos últimos tempos é de que modo que estas instituições poderão contribuir também para o desenvolvimento do Estado social. Estas instituições não são redundâncias dentro do Estado Social, são complementares ao Estado Social e prestam todos os dias imensos serviços e muitas vezes em condições de financiamento muito mais interessantes na relação qualidade de serviço-preço do que por vezes o próprio Estado consegue fazer. Os especialistas que aqui se debruçam nesta obra deixam-nos imensas pistas e, de certeza absoluta, não vão dar por mal emprego este tempo aqui. Queria também agradecer a oportunidade de receber o Dr. Carlos Moedas, que, dentro da sua agenda, pôde-nos estar aqui, brindar com a sua presença, e, inevitavelmente, ao José Manuel Fernandes, que teve a ideia e o empenho pela elaboração do livro, ao Paulo Rangel, também pela sua apresentação. Muito obrigado a todos. De seguida, tem a palavra Agostinho Branquinho, membro da Comissão Executiva da Santa Casa da Misericórdia do Porto e, como referido pelo Sr. Provedor, autor do prefácio da obra. Bom, boa tarde a todos. O Sr. Provedor já cumprimentou as personalidades que estão aqui na mesa. Permitam-me só que dê uma palavra de saudação também muito especial ao Sr. Presidente da área metropolitana, que hoje está aqui connosco. Seja bem-vindo a esta instituição, em nome aqui do nosso provedor, aos seus vereadores da Câmara do Porto, o Sr. Presidente da União das Misericórdias e na pessoa o Sr. Presidente da União das Misericórdias e na pessoa do Sr. Presidente da União das Misericórdias, saudar todos aqueles que estão aqui. Eu tenho uma nota prévia, a primeira nota prévia, e tenho duas notas. A primeira nota prévia tem a ver com o facto de há quase 2 anos, há cerca de 2 anos, o Sr. Engenheiro José Manuel Fernandes, numa conversa que tivemos, a proposta, aliás, de um evento relacionado com Misericórdias, ter dito que estava no seu espírito desenvolver, e com um conjunto de outras pessoas, desenvolver uma obra sobre as questões mais relevantes da economia social e o acesso que, porventura, podem ter à questão do financiamento comunitário. E pediu-me o meu empenho na recolha de um conjunto de dados que, aliás, alguns deles estão plasmados nessa obra. Na altura, ocupava outras funções e, obviamente, que entendi que era do maior interesse público e verão, com certeza, ao ler a obra e na apresentação que hoje seguirá, o interesse manifestamente público que esta obra tem. As duas notas suplementares
A primeira tem a ver com a obra. Não me vou pronunciar por ela, o Sr. Provedor da Misericórdia do Porto já disse, o Dr. Paulo Rangel, com certeza que irá fazer uma apresentação da obra, e o engenheiro José Manuel Fernandes também, sobretudo, dirão o que nela está contido. Mas deixem-me dizer, porque tive o grato privilégio de ter acesso a essa obra já há algumas longas semanas, e que ela é uma obra de excelência. Muitas vezes nós somos às vezes confrontados com obras deste género, mas que depois a real utilidade é pequena. E a real utilidade desta obra, sobretudo para as instituições do setor social, é imensa, porque conseguiu agregar um conjunto de informação que é muito dispersa, às vezes de difícil acesso e, portanto, que hoje tem aí. Mas mais à frente veremos. A segunda nota é aproveitar a presença do deputado, do comissário engenheiro Carlos Moedas e dizer-lhe 2 ou 3 coisas sobre inovação. Porque é um tema que lhe é muito caro. Quando geralmente falamos em inovação na área da indústria e na área dos serviços. Mas, Sr. Comissário, eu julgo que nós temos que começar a falar também cada vez mais em inovação na área das pessoas. Naquilo que, Vossa Excelência, naquilo que é o programa que gera, mais importante, o Horizonte 2020, fala também em inovação social. E essa é uma questão que tem que estar cada vez mais presente no discurso político, no discurso dos principais atores. E o papel que a inovação social, ou que para a inovação social pode ter no nosso país, a economia social e o setor social. Permita-me apenas um curto exemplo. Nós somos hoje confrontados, a nossa sociedade é hoje confrontada com o aumento da esperança média de vida. Aliás, hoje, notícias um bocado novamente favoráveis a todos nós, que nos aproximamos dessa etapa, mas sobretudo da esperança de vida aos 65 anos. Porque essa tem crescido de uma forma vertiginosa nos últimos anos. E é aquela que talvez seja mais relevante. Isso está a colocar hoje a todas as sociedades, sobretudo às sociedades mais desenvolvidas, novos problemas societais que urge resolver. E, se me permite, eu pegava em 2. O retardamento da institucionalização das pessoas, nomeadamente aquilo que nós chamamos de pôr as pessoas nos lares, e o combate ao isolamento, sobretudo nos meios rurais e no interior. E o desafio, Sr. Comissário, é tremendamente simples. Temos que ser capazes de criar uma rede supranacional, europeia, para estudar esta temática, onde os atores principais deverão ser as organizações da economia social, do setor social, as universidades e os suppliers desta área, da cadeia de suppliers, que é imensa, na restauração, na limpeza, nas pequenas obras, etc. Está aqui um desafio, que é um desafio concreto que nós temos pela frente. E qual é, então, o objetivo? Para onde é que este desafio nos deve levar? Deve-nos levar, sobretudo, para retirar custos da operação que não adicionam valor. As carrinhas andarem de um lado para o outro, a distribuir refeições, fazendo os mesmos percursos, etc, etc. E colocar esse dinheiro naquilo que adiciona valor, adiciona qualidade de vida a essas pessoas, nomeadamente com a formação de cuidadores, a intervenção de enfermeiros, de outros técnicos de saúde e de médicos no apoio a esse tipo de pessoas. Muito obrigado. Damos então continuidade à apresentação do livro A Economia Social em Portugal, Necessidades, Perspectivas e Fontes de Financiamento, com a intervenção de Paulo Rangel, eurodeputado e vice-presidente do Partido Popular Europeu. Ora, em primeiro lugar, desejo boa tarde a todos. Queria naturalmente cumprimentar o comissário Carlos Moedas e também o autor da obra, ambos engenheiros, por sinal, o deputado José Manuel Fernandes, e cumprimentar naturalmente depois o nosso anfitrião, ou até diria os nossos anfitriões, uma vez que ambos estão muito ligados à Santa Casa da Misericórdia do Porto, o Dr. António Tavares e o Dr. Agostinho Branquinho. Cumprimentar, enfim, as autoridades civis
quer o Presidente da Área Metropolitana, quer os senhores vereadores, e também o Presidente da União das Misericórdias, enfim, e muito mais gente que eu conheço aqui, porque estes já conheço também todos há bastante tempo, e com os quais me sinto verdadeiramente em casa. E, portanto, diria, numa santa casa, mas em casa também. Eu gostava, em particular, antes do mais, de fazer aqui já uma incursão na obra, para dizer ao Comissário Carlos Moedas que nós, enfim, recebemos aqui com muito gosto, e a quem, não apenas como Comissário, enfim, como Comissário esse balanço será feito mais tarde, embora já possa ser feito, mas como governante o país deve imenso, e mais do que imagina, mas queria dizer que ele, se for à página 13 e à página 198, logo verá que a sua cidade natal está na dianteira, Beja está na dianteira da economia social, justamente com a criação de uma Irmandade laica por Dom Dinis, em 1297. E, portanto, que é uma feliz coincidência que tenha ocorrido esta referência, enfim, que aparece aqui destacada no início e quase no fim do livro, diria assim, para, enfim, só chamar a atenção para isso. Eu queria aqui, a propósito deste livro, dizer que o livro é uma espécie de self-fulfilling prophecy, quer dizer, de profecia que se cumpre a si mesma. E porquê? Porque grande parte do seu conteúdo, como se verá nos vários trabalhos, quer de cientistas, quer de responsáveis, é muito à volta deste conceito de inovação social. E o próprio livro é a expressão de uma inovação social, porque ele é socialmente inovador. E, portanto, nesse sentido, ele, de alguma maneira, é já um exemplo, diria eu, da atividade que ele pretende estimular. Não apenas a economia social, mas a inovação social. Portanto, uma economia social competitiva, porque inovadora. Mas ele, porquê? Porque ele, de facto, inova nesse sentido de que, por um lado, faz uma incursão, eu diria, moderada e temperada no enquadramento teórico do que é a economia social. E, portanto, ultrapassar um bocadinho aquele paradigma das IPSS e, portanto, mais tradicional, digamos assim, e mesmo das misericórdias ou das mutualidades, e pô-las numa perspectiva mais geral. E faz esse enquadramento teórico muito bem, e sobre isso eu trarei, enfim, será a minha segunda parte aqui da minha apresentação. Falarei sobre isso um pouco. Mas depois faz também uma recolha de dados que nós vemos que, sinceramente, é difícil reunir. Isso já foi aqui sublinhado, vê-los todos reunidos. E, portanto, ele é um excelente guia ou guião também para os protagonistas, quer da economia social, quer da inovação social. E aí eu acho que é extremamente importante perceber muito bem, por um lado, qual é o conjunto de fundos europeus que estão à nossa disposição, em particular aqueles que são geridos em Portugal, mas também aqueles que são geridos centralmente. Também há uma grande referência a esses, porque é uma coisa que se esquece muitas vezes, é que nós temos, por causa da coesão, um conjunto de fundos à nossa disposição. Mas há fundos que nada têm a ver com a coesão. É o caso do Horizonte 2020, que aqui é essencialmente gerido pelo Comissário Carlos Moedas, e onde aqui, aliás, se explica muito bem que há uma dimensão, a dimensão societal, onde as alterações demográficas, onde as pequenas e médias empresas, onde a dimensão social pode ser contemplada. Portanto, há um espaço para a inovação social. Muitas vezes isto é muito aplicado apenas à ciência ou até eventualmente à indústria. E, portanto, enfim, aí também podia ser, porque na área social há muita ciência que se faz, não é apenas na área, digamos, das ciências exatas, para usar uma terminologia tradicional, mas a verdade é que há aqui espaço para completar dimensões que são dimensões apenas de coesão, e onde é óbvio que há o Fundo Social Europeu, que há os programas operacionais, seja para os recursos humanos, enfim, seja basicamente também digamos, o da inovação social e do emprego, pois é, enfim, por aí fora. Temos uma série de instrumentos. Mas depois temos instrumentos
comunitários, é o caso do Horizonte 2020, mas é o caso também, aqui isso é dito expressamente, e é uma coisa, aliás, que é recorrente no discurso do José Manuel Fernandes, que é o próprio plano Juncker. Ele pode ter dimensões em que, porque ele é complementar, pode agregar um conjunto de iniciativas onde podemos ir buscar financiamento. Mas aquilo que eu queria chamar a atenção é para que, neste trabalho, em que há todo esse percurso, portanto, quem quiser perceber, até há um aspecto mais pedagógico, como apresentar uma candidatura, enfim, quais são os entraves que se encontram, quais são os facilitadores a que nós podemos recorrer. Portanto, há aqui muita informação do ponto de vista, eu diria, pedagógico, mas há também, e esse é um ponto que eu queria aqui sublinhar, também um retrato daquelas que são os problemas que têm as instituições de economia social. Num sentido muito lato, enfim, aponta-se para que serão em Portugal 55 mil, não é? Nós teríamos com uma IPSS à volta de um pouco, enfim, mais de 5 mil, mas temos basicamente esse número decuplicado, portanto 10 vezes mais, sob o ponto de vista daquelas instituições que estão na órbita, no perímetro do que é a economia social. E aí aponta-se muito para alguns vícios, ou algumas fraquezas ou fragilidades que estas instituições têm e que precisam de ser colmatadas. O aspecto principal, eu podia resumir numa palavra que é aqui usada muitas vezes, que é a ideia de profissionalização. Muitas vezes o que existe aqui é, de facto, uma espontaneidade, uma informalidade de muitas destas instituições ou iniciativas, que muitas vezes estão à volta de um líder carismático, de uma fundadora, de um fundador, que eles próprios são agregadores de valor, digamos, em termos de recursos humanos, que depois se fazem nessas relações informais, mas que justamente dificultam, portanto, naquelas que não são as mais sofisticadas das instituições, criam muitos entraves, especialmente criam muitos entraves ao nível do financiamento. Porquê? Porque o financiamento que está disponível, seja público, seja europeu, seja até encontrado, eu diria, na sociedade civil, não é? Com o crowdfunding ou com donativos, etc. Hoje exige alguma formalidade, alguma certificação, uma profissionalização que às vezes, eu diria, o assistencialismo mais espontâneo não é capaz de chegar lá. E daí que nós vejamos que, por exemplo, Portugal, aqui se estima, terá um déficit nesta área de 750 milhões de euros, teria necessidade de financiamento à volta dos 750 milhões de euros, embora também aqui o José Manuel Fernandes nos informe que, se nós olharmos só para o âmbito dos fundos, nós teríamos provavelmente disponíveis, há aqui uma estimativa de 1.250 milhões de euros. Portanto, enfim, haveria dinheiro suficiente para financiar todas as atividades. Só que é preciso estrutura para isso. Porque é preciso, no fundo, ter uma profissionalização. Aqui até às vezes se usa a expressão que não será muito cara a todos os protagonistas deste setor, de empresa social, não é? Mas muitas vezes o que se diz é há realmente aqui um problema de financiamento, e por isso isto está muito orientado para o financiamento das instituições. Quer dizer, o que isto significa é que não há tanto um problema com a identificação das necessidades, até diria eu com a ideia de solidariedade e de proximidade às comunidades ou aos nichos de pessoas que carecem de apoio. Aí não há propriamente um problema. O problema está justamente na dimensão organizatória, institucional, profissionalizada, que é depois a que permite também ir buscar algum financiamento. Nós sabemos muitas vezes, enfim, sabemos bem, que muitas vezes tem que haver quase que uma burocracia interna, só dedicada a esse esforço. E, portanto, porquê? Porque hoje as exigências de transparência, as exigências formais são extremamente, digamos, rebuscadas, até às vezes um pouco sofisticadas demais, e, portanto, isto cria aquilo que aqui se chama, aliás, com muita graça, na página 52, uma coisa que nunca tinha, uma expressão que não conhecia, ela própria inovadora, que é fundofobia. Quer dizer, no fundo, esta dependência carismática, esta falta de profissionalização, muitas vezes aponta em muitas destas instituições para uma dificuldade, um certo receio de poderem apresentar, porque não têm capacidade organizativa para isso. Bom, e portanto, enfim, eu julgo que isso tudo está aqui muito bem diagnosticado, muito bem apresentado, e por isso eu disse que aqui nós tínhamos uma obra que tem um caráter inovador sob este ponto de vista. Porque reparem, ela que pretende ajudar o mais possível as instituições de economia social, ela faz aqui uma crítica
grande à forma como muitas delas estão organizadas ou como se perfilam, digamos, naquilo que se chama aqui também o ecossistema, digamos assim, e, portanto, e também se fala na própria infraestruturação, etc. Enfim, tem toda uma série de conceitos, mas a verdade é que a forma como elas se perfilam, há aqui uma certa crítica. Essa crítica é uma crítica que visa justamente o quê? Que as instituições sejam capazes de cobrir esse déficit que elas têm, que é, em muitos casos, um déficit, do meu ponto de vista, organizatório, e que lhes facilitaria imenso a tarefa de irem à procura da diversificação de financiamento e, portanto, depois o poderem cumprir a sua missão de uma forma mais profissional. Não é menos humana, é mais profissional. Porque às vezes também há aqui este receio de que, quando se sofistica muito a organização, a proximidade existencial desaparece. E funciona-se um pouco numa lógica um pouco mais fria, digamos, de pura segurança social, que eu não estou a dizer que ela seja assim tão fria, mas por vezes, como é uma entidade estatal, menos personalizada, menos identificada, é muito geral e abstrata, não é? Na sua aproximação às necessidades das pessoas, acaba por ter esta dificuldade. E há algum receio de se perder alguma dessa espontaneidade com esta profissionalização. Mas ela é absolutamente necessária se nós verificamos que há necessidades de 750 milhões de euros e nós sabemos, esse é um aspecto particularmente pacífico, que a maioria das instituições lida com necessidades reais, que elas estão ali de facto e, portanto, que precisam de uma resposta. E é aqui que se encontra, digamos, se nós quisermos, um conjunto de pistas muito bem estruturadas para haver respostas. Bom, dito isto, eu teria aqui uma última parte e uma palavra final só para, ou umas palavras finais, porque não será apenas uma palavra, para enquadrar um pouco a ideia de economia social, porque isso foi a reflexão que me suscitou este livro. Eu não sou engenheiro, não é? Sou desengenheiro. Bom, e portanto, obviamente que nunca seria capaz de fazer uma coisa com estas características. Faria sempre uma coisa basicamente inútil, não é? Embora talvez que talvez possa ter algum interesse, porque há coisas inúteis com interesse. Bom, e é essa reflexão que eu vou fazer. O que é que me parece aqui que vale a pena nós pensarmos? Isto começa com uma também muito diria curta, mas neste caso até surpreendente, porque julguei que isso não apareceria aqui, com uma introdução histórica. Quer dizer, há muitas vezes uma referência à ideia de que na Idade Média, não é, começaram a surgir as guildas e as associações, enfim, as primeiras experiências de mutualismo e as confrarias e as irmandades e, portanto, no fundo que esta ideia da economia social tem raízes, não é, profundas na nossa história, digamos, eu diria do Ocidente, mas enfim, se nós formos para a cultura chinesa vamos encontrar a mesma coisa, até com organizações às vezes no limite da licitude, as tríades, mas que têm, por exemplo, uma atuação social muito forte, e nós sabemos isso também, por exemplo, no caso do Islão, nós vemos que muitas das irmandades, algumas delas até que estão ligadas a algum fundamentalismo, também têm uma missão social extremamente importante, portanto, no fundo, há aqui uma lógica histórica de várias civilizações na procura de respostas. E há essa lógica histórica. Bom, e depois o que aconteceu foi que, a dada altura, lá para o século XVII, XVIII, surgiu o Estado primeiro era liberal, portanto, estas instituições, muitas desapareciam, outras criaram-se, e, portanto, como não havia, o Estado não tinha uma cultura social de intervenção e de acorrer às necessidades das pessoas, naturalmente era a sociedade civil que se procurava organizar, portanto, isso também fomentou um pouco todo este movimento das mutualidades, deu muito espaço para as misericórdias, que, enfim, tinham já raízes também bastante anteriores, e, portanto, o século XIX foi relativamente frutífero nisso, mas depois, enfim, aparece o Estado Social do século XX e, de alguma maneira, a ideia de que, aliás, no caso da nossa economia social, ela é bastante dependente do setor público, mas não é apenas a economia social, é a economia em geral. Portanto, nisso ela não é uma exceção. Ela está claramente na linha do país, não é? Mas fala-se aqui em 40%, que é bastante, no caso do financiamento, quando compará-lo com países com os quais nos devemos comparar. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: nem toda a gente compreendeu ainda que a economia social, tal como aquilo que se fala agora, a economia colaborativa,
são em rigor e em muito, são verdadeiramente de alguma maneira já um sinal da sociedade nova que nós estamos a formar. Porque aquilo que nem todos compreenderam é que o Estado, tal como nós o conhecemos, já não existe. E é por isso que ele é tão ineficaz e não responde às pessoas. Muitas vezes não é por má vontade dos governos, é porque eles estão orientados para uma organização política que, em rigor, já desapareceu. Nós hoje estamos muito mais próximos de uma sociedade como a sociedade medieval, que, aliás, enfim, tem muito má fama, mas mal, porque não é a idade das trevas, das bruxas e das fogueiras, como muita gente supõe, mas, enfim, isso agora não me cabe aqui fazer essa correção da visão iluminista sobre a Idade Média, mas que havia, portanto, como as trevas, porque justamente as luzes eram o contrário. Mas o que eu queria dizer aqui é, nessa altura, o que acontece é que o Estado territorializado, como nós o conhecemos, é uma coisa do século XV, no caso português, princípio XVI, e na Europa depois do século XVII. Só que hoje, com o fim das fronteiras, que construam muros ou não desapareceram, porque elas não têm a ver propriamente com barreiras físicas, elas têm a ver com a lógica virtual, que é o facto de nós estamos em contacto em todo o mundo ao mesmo tempo, sem nos deslocarmos de lado nenhum. E, portanto, esta quebra da territorialização faz com que o Estado, tal como nós o conhecemos, tenha enfraquecido imenso. E, portanto, se nós queremos procurar uma experiência política que tenha algo a ver com a experiência política que nós vivemos hoje e vamos viver na sociedade internacional no futuro, mesmo quando as pessoas pensam que estes nacionalismos que aí estão são um regresso ao Estado, eles nunca serão. Eles nunca serão um regresso ao passado. Isso morreu, porque o avanço tecnológico não vai permitir que isso aconteça. E, portanto, isso está por completo excluído. Aquilo que nós vamos ter, basicamente, é uma sociedade poliárquica, como diria o Hegel, uma poliarquia, ou seja, uma sociedade altamente descentralizada, em que o papel do Estado continua a ser o ator político principal, mas é apenas um ator entre muitos outros. Portanto, as sociedades civis vão ter de se fortalecer imenso, porque nós vamos estar em sociedades muito descentradas. Nós sabemos hoje, nós votamos para um Parlamento, mas nós sabemos que grandes questões relativas a Portugal não são decididas nem pelo Parlamento nem pelo Governo. Basta pensar nos mercados, que ninguém sabe quem são. Certo? Para se perceber que o centro político desapareceu tal como nós o conhecíamos. Porque, aliás, para muitos problemas à democracia, a crise da democracia tem essencialmente a ver com isso, é com a crise do território. Não há território hoje. Portanto, as decisões são tomadas por entidades desterritorializadas. E, portanto, o que eu quero dizer com isto é os corpos intermédios, a iniciativa dos cidadãos, vai ter muito mais importância no futuro do que tinha no passado. Porque o Estado centralizado terá muito menos capacidade de intervenção. Portanto, a economia social não é propriamente um resquício do passado. É basicamente uma amostra do que vai ser o futuro. Não é por acaso que aparecem aí, agora, as tais ideias de economia colaborativa, que é uma coisa diferente desta, mas que elas também representam um corte, uma ruptura com essa ideia de um Estado estático que tem jurisdição e soberania sobre um território e no qual ninguém se imiscui e que toma todas as decisões e que as monopoliza. Isso desapareceu por completo. Portanto, nós temos uma sociedade muito mais complexa, em que os grupos de facto, em que as empresas, as multinacionais, as organizações internacionais, as UEFAs, as FIFAs, os Comitês Olímpicos, a Organização Mundial do Comércio, todas essas entidades, já não estou a falar de uniões europeias, nem coisas quejandas, não é? Têm um papel a desempenhar. Portanto, o Estado absoluto, ainda que democrático, desapareceu. E, portanto, há um espaço para o renascimento destas instituições. E por isso, aliás, aqui o Dr. Manuel Lemos diz, enfim, arrisca aquela ideia de que, no fundo, nós estamos a falar de um setor que é um setor público, não é? Mas é um público não estatal. Isto é, ele está ao serviço do público e do interesse público, mas ele não é público porque ele não pertence ao Estado. Mas a ideia de que nós, hoje, no fundo, elas são instituições de uma comunidade política ou económica ou social, se quiserem, de uma comunidade societal, bom, mas não são instituições do Estado, neste sentido. E, portanto, o que eu queria dizer com isto é que o alcance da economia social não é apenas aquele imediato que nós estamos a ver e que é óbvio, que é o da ajuda às pessoas e, portanto, o de suprir necessidades de cariz social. Aquilo que aqui está também
na economia social. É uma amostra de uma sociedade muito mais complexa, muito mais em rede, que estará muito mais em rede e, portanto, estará muito mais dependente das relações contratuais existentes entre os vários atores do que propriamente com uma jurisdição territorial homogénea para todos. Portanto, e nesse sentido é que ela tem algo de medieval. E há aqui uma certa medievalização do poder. Bom, é isto. E, portanto, o que eu queria dizer é que nós temos aqui qualquer coisa que é mais profunda do que o que nós imaginamos. Não é apenas o nosso instinto ou sentimento de fraternidade, de solidariedade, de irmandade para com os outros. Não é apenas a necessidade de prover a questões sociais, digamos, urgentes, que se põem diante dos nossos olhos. Não é apenas a iniciativa das pessoas, é também um modo de estar e de ser das comunidades políticas que está em profunda transformação. E a economia social está à frente disso. Está com outras experiências, não é a única, mas está com outras. E, portanto, recuperá-la e tratar dela é justamente perceber como é que nós podemos criar uma comunidade política, isto é, uma polis, uma comunidade de cidadãos mais coesa, mais robusta, se ela tiver justamente estas instituições com a força que elas têm de ter. E com isto, eu julgo que posso terminar justamente apontando para uma síntese entre este comentário mais teórico e aquele comentário inicial mais prático. Este livro destina-se essencialmente a quê? A garantir que essas instituições que são, de alguma maneira, já uma amostra do futuro, que sejam sustentáveis. Muitas vezes se diz não lucrativas, mas pelo menos sustentáveis. E se puderem ser lucrativas, também não é totalmente negativo, porque depois esses lucros são afetados a finalidades sociais também. E compensarão algumas que nunca poderão ser lucrativas. Portanto, terá que haver aqui um equilíbrio. Mas é a ideia de sustentabilidade que aqui está. Mas uma sustentabilidade na tal organização flexível, na tal organização em rede, na tal organização não propriamente, diria eu, articulada ou rigidificada nos modelos que nós tínhamos para a sociedade política do passado. E por isso, eu, depois de ler este livro, fiquei com a ideia de que, pensando num livro que me marcou muito ainda antes da universidade, que foi A Insustentável Leveza do Ser, que toda a gente conhece, do Milan Kundera, que este livro basicamente me ensinou, a mim, será muito mais útil para toda a gente, como eu disse aqui, mas a mim me ensinou uma coisa, com a qual termino, que é a sustentável leveza da economia social. Foi isto que me ensinou este livro e era isto que queria partilhar convosco. Muito obrigada, Sr. Doutor. De seguida, teremos certamente uma das intervenções mais aguardadas desta sessão com o autor, coordenador e editor da obra, José Manuel Fernandes. Muito obrigado, eu queria cumprimentá-las, queria saudá-los a todos. Queria agradecer ao Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia esta participação também e esta ajuda para o lançamento deste livro. Agradecer, obviamente, ao Carlos Moedas, ao nosso comissário, a sua disponibilidade também e o seu esforço para aqui estar connosco hoje. Agradecer ao Paulo Rangel, que, como de costume, nos presenteou com uma brilhante intervenção. Aliás, nós temos a sorte de termos gente como o Paulo Rangel, como o Carlos Moedas, que tem muita força na União Europeia e essa força é importantíssima também para Portugal. Agradecer ao Agostinho Branquinho o prefácio, mas também uma outra coisa, que foi o incentivo para que esta obra avançasse, e ao Manuel Lemos, que também ele desde o início incentivou. Esta obra que não é minha, eu não sou o autor, eu sou mais o coordenador. Claro que tem aqui uma parte que escrevi e depois, em relação a outros autores, tenho que lhes pedir desculpa, porque fiz alguns cortes, ou diria bastantes cortes, e conseguimos, penso eu, uma coerência nesta edição.
onde também tenho de agradecer aqui, já referi o nome do Manuel Lemos, da União das Misericórdias, mas também do Padre Lino Meia, as participações e os textos deles que são enriquecedores. Não esqueço, obviamente, os utentes da PPA-CDM de Braga que fizeram e são responsáveis por aquela gravura que está também no livro. Também tinha que referir a Filipe Almeida, que também ela foi uma autêntica coordenadora desta edição. E, portanto, um obrigado aos coautores, um obrigado àqueles que me incentivaram, um cumprimento também, que já o fiz no início, para aqueles que aqui estão, mas um cumprimento para o Sr. Presidente da área metropolitana e também para os seus vereadores aqui presentes. Nós, as nossas IPSS, as nossas misericórdias, as nossas mutualidades, as nossas instituições, já não é só crescimento inclusivo. Elas também têm crescimento inteligente. E há também ali muita inovação e precisamos também da investigação. Mas também há o crescimento sustentável. E a sustentabilidade também está ali. Ou seja, ao contrário do que se pensa, estas instituições não cumprem apenas uma prioridade da União Europeia. Cumprem as 3 prioridades das políticas que nós temos da chamada Estratégia Europa 2020. Este livro também tem o objetivo de provocar. E de provocar no sentido de informando, de provocar para que se possa concretizar e concretizar, nomeadamente, investimentos. Eu tenho andado a falar do Plano Juncker, porque eu sou o relator desse fundo, que vamos passar para 500 mil milhões de euros, e era importantíssimo que Portugal o utilize. Já utilizou 1.000 milhões de euros, mas pode utilizar mais. Eu sei que as Misericórdias já estão a avançar com uma plataforma para a execução de projetos, porque há recursos. Este é um instrumento financeiro, são empréstimos, mas a taxas de juros mais baixas, mas que também convocam e obrigam a que os fundos de Portugal 2020 que estejam disponíveis para o objetivo do investimento, neste caso, das infraestruturas, também sejam juntos ao chamado Plano Juncker. E se nós precisamos de investimentos? E se nós temos recursos financeiros? Então, por que é que não avançamos com os investimentos? Investimentos, claro, que devem ser sustentáveis do ponto de vista económico. Investimentos também do ponto de vista ambiental. Bem, mas esta dimensão, esta oportunidade, nós não a podemos perder. E como aqui foi dito, não é só os 11 milhões de euros por dia que temos garantidos de 2014 a 2020. Temos depois programas europeus que também aqui são referidos, que devemos olhar para eles. E claro, o nosso comissário tem um envelope de 80 mil milhões de euros, onde há um pilar que são os desafios societais e onde a inovação e a investigação também têm que estar aqui presente. E numa candidatura que seja feita numa plataforma, eu sou daqueles que acham que para além do Portugal 2020, para além do Plano Juncker, do Fundo Europeu de Investimentos Estratégicos, o Horizonte 2020 também pode e deve estar presente. Nós, na União Europeia, temos um problema, é melhor chamar de desafio, brutal, o maior deles todos, que é o envelhecimento da população. E como eu costumo dizer, há 50 anos atrás fazíamos a média das nossas idades, dá 27 anos. Hoje fazemos a média das nossas idades, dá mais de 40. Claro que isto tem razões económicas, tem razões também culturais. Nós duramos mais tempo, ainda bem, nasce muito menos, é ainda mal, é um problema que temos, mas estas necessidades vão exigir respostas, e respostas em relação às quais nós temos, não é só de estar atentos, temos também de jogar na antecipação, temos de ser proativos. E este livro, como eu disse também, é um contributo. E penso, modéstia à parte, que é um bom contributo, porque também convocou aqui os especialistas para este objetivo. Para terminar ainda, eu sou daqueles que entende que nós também temos que criar, em termos nacionais, instrumentos financeiros para este objetivo.
E a instituição financeira de desenvolvimento deverá ter, o conhecido Banco de Fomento, deverá ter também essa disponibilidade. Porque se nós tivermos aqui um instrumento financeiro que assuma as primeiras perdas, o Fundo Europeu de Investimentos Estratégicos, Plano Juncker, estará com taxas de juros ainda muito mais baixas do que aquelas que já faz, e depois será mais fácil também criar plataformas onde os fundos da política de coesão, para resumir, os fundos do Portugal 2020, aqui também estejam presentes. Não falta qualidade nas nossas instituições. Temos a obrigação também de lhe dar formação. Ainda há outra coisa, já agora, para terminar mesmo. É que o Governo até pode vir dizer: mas nós temos pouco dinheiro para a área social. E eu digo-lhes, é muito fácil fazer uma pequeníssima alteração onde se agarre de determinado montante, umas centenas de milhões, e se coloque no objetivo social, por exemplo, para infraestruturas. Facílimo. Portanto, nós não podemos ter só o discurso, também temos que ter a ação, e quando temos disponibilidade financeira para isso, e quando eu sei que a União Europeia nunca seria, nem estaria contra este objetivo, vamos lá utilizar os recursos que temos, felizmente também são muitos, e daqueles 11, 12 milhões de euros por dia, não será difícil, se quisermos, se for necessário, nós fazermos uma pequena alteração, que nem é nenhuma revisão, para esse objetivo. Portanto, haja vontade, a vontade do lado das instituições, essa é algo que eu constato, e, portanto, este é um contributo para termos um Portugal melhor, onde a qualidade de vida de todos os portugueses, todas as portuguesas, esteja assegurada. Muito obrigado. Para encerrar esta sessão, e será com certeza com chave de ouro, vamos ter então a intervenção de Carlos Moedas, Comissário Europeu. Muito boa noite, muito obrigado. É sempre um gosto estar no Porto. Em primeiro lugar, Sr. Provedor, muito obrigado. Ao meu caro amigo José Manuel Fernandes, muito obrigado pelo convite. Ao meu querido amigo Paulo Rangel, Agostinho Branquinho, ao Sr. Presidente da União das Misericórdias, ao Sr. Presidente da área metropolitana e a tantos outros, ao Sr. Vereador Filipe Araújo, que está aqui, vejo também ali o Sr. Deputado, e tantos outros. Muito obrigado pela vossa presença. É realmente não só pelo apreço que eu tenho pelo José Manuel Fernandes que eu estou aqui. O José Manuel Fernandes é aquilo que eu chamo no Parlamento o homem do dinheiro. Portanto, apesar de ele dizer que eu tenho dinheiro, ele manda muito mais do que as pessoas pensam nesse dinheiro no Parlamento, mas apesar de toda essa amizade e do trabalho que lhe reconheço, queria estar aqui para falar de um tema que é um tema sem dúvida de futuro. E este livro suscita uma reflexão sobre aquilo que se está a passar hoje no mundo. E o mundo em que vivemos, um mundo em que a globalização é uma realidade. Não é boa, não é má, é um facto. E essa globalização, quando nós olhamos para ela, vemos que ela teve dois efeitos. Um efeito de redução da pobreza nos países em desenvolvimento, e isso foi muito bom, mas depois teve dois efeitos negativos. Um foi que aqueles que já eram muito ricos ficaram muito mais ricos, e aqueles que eram os remediados do mundo ocidental ficaram pior. E essa criação das desigualdades, essas desigualdades que criámos, os políticos tiveram culpa de nunca dizer a verdade. Porque uns defendiam a globalização e outros eram contra a globalização. Eu acho que a globalização tem que se ver nesta perspectiva, que realmente diminuiu a pobreza no mundo, mas aumentou a desigualdade. E quando vemos que esse aumento da desigualdade foi exatamente nos países industrializados, temos que conseguir ter aqui uma arma para nos defendermos dessa criação de desigualdade, para criar essa situação de igualdade que tanto procuramos. E eu penso que só temos uma arma, já não temos muitas. O presidente chinês Xi Jinping dizia há um ano atrás que os países já tentaram políticas monetárias, já tentaram políticas de austeridade, só lhes falta criar políticas de inovação.
E, de certa forma, é espantoso que isto venha do presidente da China. Eu penso que deveria vir de muitos presidentes e de muitos primeiros-ministros na Europa, e isso não acontece. Essa arma, que é a inovação, é uma arma de grande poder para mudar o mundo. E, sobretudo, quando falamos neste tipo de inovação, que é a inovação social. Mas, para isso, é preciso explicar às pessoas o que é a inovação, o que é que estamos a falar quando falamos da inovação. E a inovação, para mim, é algo que é novo e útil. Há uma definição que eu também gosto muito, de um homem chamado Jeff Mulgan, que diz que são ideias novas que funcionam. E se aplicarmos isto à inovação social, no fundo o que é que nós temos? Temos ideias novas que funcionam e que criam valor social. O que é isto do valor social? O valor social é criar inovações em que vamos resolver ou problemas ou necessidades sociais. E isso é a inovação social. A inovação social que não é apenas a economia social. Eu acho que muitos de nós, quando falamos em inovação social, associamos, por exemplo, ao microcrédito, à microfinança, porque Mohamed Yunus foi o primeiro a ganhar um Prémio Nobel da Paz através da microfinança, que foi, no fundo, resolver um problema, que era o acesso ao crédito em partes do mundo em que ninguém tinha acesso ao crédito. Mas isso é apenas uma parte da inovação social. Depois temos a inovação social no setor público. E na inovação no setor público, eu acho que aí temos um mundo a percorrer. Há pouco tempo estive na cidade de Nantes, em França, em que um dos pontos de inovação social que eles criaram foi exatamente criar cláusulas naquilo que é a contratação pública, em que obrigam a que as pessoas deem emprego a desempregados de longa duração. Isto é inovação social através da contratação pública. E estes exemplos são muito, muito poderosos para conseguirmos colmatar esta desigualdade que se foi criando durante a globalização. Mas a inovação social também são empresas privadas e interesses privados. Ou seja, não é só a economia social, não é só o setor público, mas também empresas privadas. Ainda há pouco tempo visitei uma empresa que estamos a financiar que consegue hoje fabricar uma casa em impressão de 3D por 35 euros. E tem lucro. E consegue resolver um problema extraordinário nos países em desenvolvimento, que é conseguir imprimir à distância uma casa no valor de 35 euros. Isto são uma mudança extraordinária do paradigma, que é que também se pode fazer o bem e também se pode ter lucro. E, portanto, eu vejo a inovação social nestas várias vertentes, em que temos as preocupações sociais, podemos estabelecer modelos de negócio perfeitamente viáveis e que, no século XXI, eu diria que todas as empresas, aquelas empresas que querem ser sustentáveis, têm que ter um impacto positivo do ponto de vista social. E o que é interessante é ver porquê. Porque as empresas não o farão sozinhas, mas elas sentem que têm que ter esse impacto e esse valor social. E eu penso por duas razões. Uma é esta nova geração, uma geração muito diferente já da minha geração, que exige esse impacto social. E eu penso que isso nos deve encher de esperança, porque esta geração que veio com a Europa é uma geração com essa preocupação social, com a preocupação num ambiente muito mais forte do que era a geração anterior. Mas depois também por uma questão de sustentabilidade pura, porque se eu tiver uma empresa e eu quiser ter lucro, o lucro é apenas um fluxo. O meu lucro só é bom se eu não destruir os meus recursos. Ou seja, se eu estiver a destruir recursos para ter lucro, eu vou contra a parede. E eu penso que é essa capacidade de poder aumentar os fluxos, de poder efetivamente ter lucro, mas não destruir os nossos recursos, que nos torna ou não sustentáveis. Portanto, as empresas vão seguir este caminho naturalmente, passando daquilo que chamamos uma economia linear para uma economia circular, uma economia em que vamos conseguir ter e manter os recursos que hoje cada vez são mais escassos. E porque no dia em que não tivermos recursos, não temos economia. A inovação social aparece, então, para mim, como uma resposta a este problema. Uma resposta a criar e a colmatar estas desigualdades através da criação do valor e do valor social. E para isso, como é que ela se tem desenvolvido e como é que eu penso que ela se vai desenvolver? E aqui estou a falar, o José Manuel disse-me para eu falar, não ser só do livro, mas o livro tem muitas destas partes e penso que
muito do que estou a dizer vai na linha daquilo que nos dizia também o Paulo Rangel ao analisar o livro. Eu penso que há três pontos muito importantes nos próximos 10 anos em termos desta economia social. Um é o que vai acontecer na área digital. O segundo é esta centralidade no utilizador, na pessoa. E o terceiro, o investimento e a capacidade de termos uma maneira de investir diferente daquela que tivemos até agora, daqueles mercados que o Paulo Rangel dizia que não sabemos bem o que são. Mas há uma parte desses mercados que começa a perceber que tem ter um tipo de investimento diferente. Mas vamos começar pela parte digital. O digital está a transformar o mundo, mas também veio criar possibilidades para a inovação social muito interessantes. Porquê? Porque o digital permite-nos ser e criar produtos mais baratos, em maior escala e melhores. Há 2 anos, há um estudante no Uganda que fez o que eu definiria, se me perguntassem o que é a inovação social, eu lembrei-me deste exemplo quando estava a preparar aqui a intervenção. Um estudante no Uganda, que, muito preocupado com a mortalidade infantil, criou um sistema que ilustra bem esta fusão entre o digital e o físico e a inovação social. Então ele sabia que no Uganda, infelizmente nas zonas rurais, aquilo que se utiliza para ouvir os batimentos cardíacos dos bebés quando estão na barriga da mãe é o chamado estetoscópio de Pinar, que no fundo é um cone em que a pessoa mete o ouvido e tenta ouvir. Obviamente que é um estetoscópio do século XIX, mas que ainda é muito utilizado e que requer anos de treino, de prática por pessoal não médico. E este rapaz, que se chama Joshua, teve uma ideia genial. Ele criou um app no seu smartphone e pensou, mas seria muito melhor se eu conseguisse pôr o meu telefone em cima deste cone e que fosse o próprio telemóvel a ouvir, em vez de ser o ouvido humano. E isto foi uma revolução, por várias razões. Primeiro, porque é muito mais fácil. Segundo, porque os dados eram transmitidos imediatamente a longa distância para um médico num hospital, numa cidade. E, ao mesmo tempo, ele criou um negócio. Só que é um negócio que salva vidas, não é? É um negócio que, hoje, para ele, tem lucro, mas que vem exatamente deste sentimento que hoje esta juventude tem de querer fazer um negócio, mas também de sentir que tem, como os americanos chamam, purpose, que está aqui para fazer o bem, que está aqui para fazer algo que não é apenas o lucro. E depois o ponto que foi referido aqui, e o Paulo Rangel definiu bem, sobre o utilizador e a centralidade na pessoa, em que o utilizador, no fundo, é o criador, e é o criador da inovação. E na inovação social, isso ainda é mais acentuado. Há pouco tempo, um grande investigador americano escreveu um livro que chamou Free Innovation, a inovação gratuita, porque exatamente o utilizador, ele está disposto a criar e a oferecer essa inovação para que ela se transforme num produto. Em 2015, quando houve o grande terremoto do Nepal, aquilo que eles utilizaram para encontrar as pessoas não foi nada que tivesse sido dinheiro público ou que tivesse sido alguém que tinha feito num governo ou num Estado, um bocadinho como falávamos há pouco e que o Paulo Rangel descrevia. Foram utilizar um miúdo de 24 anos que criou uma comunidade que se chama OpenStreetMap, que são 2 milhões de pessoas no mundo, que transmitem informação gratuita e que ele junta essa informação das pessoas com os dados de GPS, e foram assim que aqueles que estavam a salvar vidas durante esse terremoto conseguiram encontrar as pessoas no Nepal. E eu penso que isso são grandes diferenças em relação àquilo que tem sido o mundo da inovação e o mundo daquilo que é fazer o bem e de criar este valor social. E depois uma palavra final, porque dizia-me o Sr. Provedor que há um jogo esta noite de futebol e, portanto, eu sinto que há uma certa pressão na sala. Uma palavra sobre o investimento. E esta palavra sobre o investimento tem a ver que o mundo do investimento, o mundo desses tais mercados, também está a mudar por força da população e das pessoas. As pessoas querem um investimento que seja mais justo. E para isso, aquilo que nós precisamos cada vez mais na Europa é aquilo que eu chamo o capital de paciência, ou o investimento paciente. Capital que saiba esperar e que não esteja apenas a pôr o dinheiro para retirar o dinheiro 3 meses a seguir, ou 1 ano a seguir, ou 2 anos a seguir, ou 5 anos a seguir. É um capital que sabe esperar.
E esse é o capital que nós queremos construir e vamos trabalhar num fundo de investimento exatamente para isso, que a Comissão Europeia vai pôr em prática e que estamos agora a receber as primeiras ofertas para a gestão desse fundo. E, portanto, vai ser a capacidade de ter capital que saiba esperar por esta inovação, que não tenha pressa. Eu acho que isso é muito importante também para os políticos influenciarem o mundo desses mercados, o mundo desses investidores, é explicar que através desse capital de paciência podemos ter resultados não só para a sociedade, mas também para as empresas. A Comissão Europeia propôs no ano passado alterações aos fundos europeus de capital de risco e aos fundos de empreendedorismo social, exatamente para conseguirmos alargar a gama das pessoas que podem ser gestores desses fundos e baixar os custos de gestão, porque estes fundos têm que ser mais baratos. E é nesse sentido que eu queria concluir um bocadinho hoje, que era dizer-vos que vivemos num mundo globalizado, competitivo, onde encontramos também desafios e disparidades, mas estou convencido que não é fechando-nos sobre nós próprios que enfrentaremos esses desafios, nem tentando agarrar-nos disparadamente às empresas e aos empregos do passado, que vamos conseguir mudar o mundo. Penso que vamos conseguir mudar através de instrumentos do futuro, a agarrar oportunidades. Vamos sempre criar emprego, porque eu costumo dizer, enquanto tivermos problemas, vamos ter que ter soluções e para ter soluções vamos criar emprego. Vamos criar empregos diferentes, empregos que serão mais interessantes, porque os empregos do futuro serão aqueles que as máquinas não podem fazer e as máquinas nunca poderão fazer tudo. As máquinas podem ajudar-nos a ser mais inteligentes, podem nos ajudar a ser melhores, mas não nos podem substituir. O livro do José Manuel Fernandes vem contribuir para a reflexão sobre a economia social num momento do mundo muito importante e num momento muito propício. Eu vou organizar em novembro, e ficam desde já todos convidados, em Lisboa, com a Fundação Gulbenkian, um grande evento sobre a inovação social, onde vamos examinar ao longo de 2 dias o que está a ser feito a nível europeu, novos desenvolvimentos e oportunidades, o que podemos fazer melhor, eventualmente o papel que a inovação social poderá assumir nos futuros programas de financiamento da União Europeia. Mas, como dizia o fundador da Hewlett-Packard, David Packard, um homem, um grande inovador, ele dizia sempre que a construção de uma sociedade melhor não é um trabalho que deva ser deixado só a alguns, é a responsabilidade de todos e deve ser partilhada por todos. E este livro constitui um valioso contributo para isso mesmo, para partilhar essa responsabilidade por todos. Muito obrigado, Zé Manel. Muito obrigado a todos.